Bom dia, queridos, paz seja convosco, graças ao Senhor mais um dia, com vocês aqui no canal O Reino em Pauta. É sempre uma alegria estar juntos nessa caminhada gloriosa da pregação do Evangelho do Reino de Deus, aleluia. Gente, a nossa série é A Constituinte da Verdade, a verdade gloriosa que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos, aleluia, e portanto restaurou a imagem de Deus, que havia sido danificada pelo pecado adâmico, lá no livro de Gênesis. E agora o Senhor Jesus Cristo morre, ressuscita e restaura essa imagem e vence e nos coloca na rota dos vencedores. Glória a Deus por isso. Muito bem, nós estamos aqui com vocês no livro de Lucas. O livro de Lucas, especificamente capítulo 24, onde fala da ressurreição de Jesus, e no partir do versículo 13, trata da história dos dois discípulos do caminho de Emaús, cujo um deles chamava Cleopas. Cleopas foi aquele discípulo que falou com Jesus, que questionou e disse: você é o único visitante em Jerusalém, não sabe o que está acontecendo, né? E aquele diálogo, queridos, aquele diálogo foi interessante. O diálogo começou a ficar profundo, né? Naquele momento, quando Jesus conversa com eles, e no versículo de número 19, Jesus fala: que coisas? Que coisas? Respondeu ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras, diante de Deus e de todo o povo. Gente, que coisa linda aqui, né? O reconhecimento daqueles visitantes de Jerusalém, porque a história de Jesus correu em toda aquela redondeza. E todo mundo sabia quem era Jesus. E os discípulos agora começam a testemunhar de Jesus para o Cristo. Começam a testemunhar de Jesus para o próprio Jesus Cristo. E diz assim, então, ele era um varão poderoso em obras, né? Querido, maravilhoso, nas minhas palavras, olha, curando pessoas, restaurando pessoas. E agora, o chefe dos sacerdotes diz que, né? E os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades entregaram ele para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era que ia trazer a redenção para Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Claro, algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Gente, olha o testemunho, olha o diálogo como está interessante, né? Então eles começam a falar, então, ele era varão poderoso, né? Abençoado, glorioso, e agora mataram ele. Os sacerdotes, os chefes dos sacerdotes mataram ele. Mas agora aconteceu uma coisa que nos deu um susto. Puxa, ficamos assustados com o que aconteceu. É uma coisa inédita, porque as mulheres foram e disse que o corpo dele não estava no sepulcro. Os discípulos também foram e confirmaram isso. Mas os discípulos não viram nada. As mulheres tiveram uma visão de anjo, alguma coisa assim. Olha como é que as informações, irmãos, elas divergem, né? Porque quando você vai ler o que aconteceu com as mulheres, foi uma coisa poderosa, foi o próprio Cristo aparecendo a elas, né? Foi o anúncio de que ele estava ressurreto, enfim. Mas eles ali souberam a notícia. Agora, o que me deixa maravilhado, queridos, é que a vida, né? A verdade, aliás, o caminho e a verdade está ali, junto deles. Que coisa tremenda. Quando você tem certeza que a verdade está junto de você, que a verdade está dentro de você, que agora a verdade, queridos, não é apenas uma história.
A partir da ressurreição, a verdade não é apenas uma história. A verdade é uma realidade inclusiva. A verdade é uma pessoa, Cristo ressurreto, que habita dentro do nosso espírito. Que coisa tremenda! Oh, aleluia! Você consegue sentir o poder dessa palavra? Você consegue sentir a unção desta palavra? Você consegue sentir o poder da verdade? A verdade que é Cristo, a verdade que é a pessoa de Deus na terra, dentro do homem, a verdade que trouxe a natureza do Pai, inserindo tal natureza dentro do homem, para que o homem tivesse a presença de Deus, a presença manifesta de Deus, a presença gloriosa de Deus. E agora isso, queridos, é simplesmente extraordinário. E os discípulos estão tendo ali uma experiência tremenda. Nós entendemos aqui que a história de Jesus é uma história que abalou a região inteirinha. E essa é uma realidade, que até hoje o mundo é abalado quando ele volta à história do Calvário. Puxa! Quando nós temos em nossa localidade uma imagem bonita da cruz, do Gólgota, com aquelas 3 cruzes, e quando eu começo a olhar para aquela imagem, meus amados irmãos, eu começo a glorificar a Deus, porque aquele acontecimento tem tudo a ver comigo. O acontecimento do Calvário tem tudo a ver com você. Sabe? A verdade, queridos, ali agora está se manifestando. E os discípulos ali falando com a verdade, mas sem entender nada, sem compreender. Eles não estão compreendendo a verdade, eles estão junto com a verdade, não estão compreendendo a verdade. Deixa eu falar uma coisa para você. Você já compreendeu a verdade? Você já entendeu a realidade da verdade? Ou você ainda enxerga por uma visão religiosa? Ah, Jesus morreu na cruz. Ah, Jesus é bom. Não, é muito mais do que isso. Jesus é a pessoa que habita dentro do homem que crê nele. Para que ele habite em você, basta você invocar o nome dele e dizer assim: ó Senhor Jesus, eu preciso de ti. Ó Senhor Jesus, eu dependo de ti. Ó Senhor Jesus, eu careço de ti. E você vai então receber uma presença sobrenatural que vai te levantar, que vai te sustentar, olha, e que vai te libertar. Essa presença vai trazer sobre você um bálsamo extraordinário, e você vai ficar mergulhado nesse bálsamo, dando glória ao nome de Jesus. Aleluia! Quem nos fez povo de Deus foi Ele. Não foi eu que o escolhi, mas Ele me escolheu. A verdade me escolheu. A verdade te escolheu. A verdade entrou dentro de mim, dentro de você, e nos trouxe, amados irmãos, para esse caminho que é Ele. Hoje nós andamos no caminho com a verdade. Olha só, você anda no caminho com a verdade. O caminho está dentro de você e a verdade está dentro de você. Mas não é a verdade humana, nem o caminho humano, o caminhar humano. É o caminho que é Cristo e a verdade que é Cristo. Está dentro de você. Constituiu homens, constituiu, irmãos, de forma gloriosa. A constituição não é algo que é colocado simplesmente, despejado. Não, é algo que é constituído, irmãos, é DNA. Ele está dentro. Ele está dentro de você. Isso é tremendo. Os discípulos então continuaram, mas de repente Jesus disse para eles assim, ó, viu? Peraí. Eles lhes disse: como vocês custam entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Meu Deus. Sabe uma coisa que eu quero falar aqui com vocês? É que tudo está escrito. O passado, o presente e o futuro. Deus não tem tempo. Deus é ontem, é hoje e é amanhã. Mas a sua palavra está escrito e revela o que aconteceu ontem,
o que está acontecendo hoje e o que vai acontecer amanhã. Isso está escrito na palavra. Então você tem tudo na palavra. A palavra revela tudo. Tudo o que você quiser saber está na palavra. A palavra é o caminho. A palavra é a verdade. Então a verdade, queridos, está escrita. Além dela habitar aqui dentro do meu espírito, ela está escrita. Para que ninguém possa esquecer os preceitos da verdade. As palavras da verdade. Então, Jesus olhou para eles e falou assim, mas vocês demoram a entender. Os profetas já falaram isso. Já foi revelado isso. E vocês não entendem. Vocês não compreendem que já foi revelado. Já está claro tudo isso. Então tudo está claro. Agora você e eu precisamos voltar à palavra. Deus chama você para voltar à palavra. Ele falou isso para Jeremias. É só você ler lá o 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você ainda não sabe. Então o que eu sei é muito pouco perto do que eu não sei. Tudo que eu sei é que eu nada sei. E tudo que eu sei é que eu preciso saber o que eu não sei. Eu preciso. E eu estou orando por isso. E eu vou orar agora por você. Senhor Jesus, obrigado por o Senhor ser o caminho e a verdade e a vida que está dentro de nós. Senhor, eu quero te agradecer. Porque a palavra do Senhor é poderosa. Nesse momento eu quero abençoar o meu irmão e a minha irmã. Eu quero pedir que o Espírito Santo continue operando na vida de cada um, Pai. De forma tremenda. Eu quero te agradecer. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até amanhã.